Fala rapaziada, beleza? O Vitória encaminhou a contratação de mais 3 reforços para 2024. Bora entender quem são e como atuam. Leonaldi, Luan e Luiz Adriano. Eu sou Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O Luiz Adriano é um atacante de 36 anos, revelado nas categorias de base do Internacional. Mas ele passou muito tempo lá no futebol europeu, foram 9 temporadas no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Ele jogou também no Milan, jogou no futebol turco, no futebol russo. Quando retornou ao Brasil, atuou no Palmeiras, onde fez parte de campanha do título da Copa do Brasil e foi bicampeão da Libertadores. E estava no Internacional até ter esse acordo encaminhado com o Vitória para jogar a Série A do Brasileirão em 2024. Sobre a posição do Luiz Adriano, acho que não tem muito segredo não, né? Ele é um 9 de fato, um 9 de referência, que pode atuar sozinho lá no centro do ataque ou ao lado de um outro atacante. Eu separei o mapa de calor dele no Campeonato Brasileiro da temporada passada, que mostra que ele está um pouco mais povoado de fato no centro do campo e também dentro da área. Eu já vou comentar um pouquinho mais sobre as características do atleta, mas ele foi adaptando o seu estilo de jogo com base na idade que ele foi alcançando. Eu separei alguns números do Luiz Adriano na temporada passada pelo Campeonato Brasileiro com outros atletas centroavantes do atual elenco do Vitória. Evidentemente, cada um no seu torneio, né? Porque os dados do Luiz Adriano são na Série A, por exemplo, do Léo Gamalho são na Série B pelo Vitória, o Caio Dantas também na Série B pelo Vila Nova. Enfim, você vai entender. Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. O Luiz Adriano teve 29 partidas pela Série A do ano passado. O Alejandro, que jogou pelo Bragantino, também a Série A, 14. Caio Dantas, 32. E o Léo Gamalho, 23 jogos. 3 gols para o Luiz Adriano, 1 para o Alejandro e 10 para o Caio Dantas. Léo Gamalho, o mesmo número do ex-atacante do Vila Nova. Assistências, Luiz Adriano 1, Alejandro nenhuma assistência, Caio Dantas 2 e o Léo Gamalho também nenhuma. Chutes certos por partida, Luiz Adriano 0,4, Alejandro 0,2, Caio Dantas 0,8 e o Léo Gamalho também 0,8. Grandes chances perdidas, Luiz Adriano 5, Alejandro 4, Caio Dantas 3 e o Léo Gamalho 4 grandes chances perdidas na Série B do ano passado. E para comentar sobre as características do Luiz Adriano, quando ele começou a sua carreira, principalmente lá no Shakhtar, ele era um 9 de bastante mobilidade, inclusive em muitos momentos saindo bastante da área, entregando muita movimentação pelos dois lados, né? Em alguns momentos fazendo a função de falso 9, né? Puxando bastante a marcação dos zagueiros para explorar outros espaços para os seus companheiros. Mas assim, aos poucos, quando ele foi ganhando idade, ainda mais experiência, ele foi se tornando mais um centroavante mais fixo, né? Mais de jogo de pivô, mais de jogo aéreo. Por exemplo, no Milan, ele foi contratado para ser esse atacante de muita mobilidade, fazer movimentações nas costas dos defensores. Mas, por exemplo, se a gente for comparar o Luiz Adriano lá do Campeonato Italiano com o Luiz Adriano da última temporada, ou das últimas 2 temporadas pelo Internacional, totalmente diferente, né? Se tornou um cara mais de jogo de costas, de jogo de parede, se tornou, de fato, uma referência lá na frente, né? Que os companheiros olham e falam, putz, tem um cara lá que, se eu jogar, ele vai escorar, ele vai fazer esse jogo de costas. Enfim, se tornou esse jogador aí ao longo da sua carreira. Ele vem num momento ruim lá no Inter, né? Há um certo tempo ele já não é titular indiscutível. Por exemplo, em 2022, ainda com o Mano Menezes, o alemão ganhou a titularidade do Luiz Adriano. No ano passado, quando o Ener Valencia jogou, né, veio para o Inter, o Luiz Adriano se tornou literalmente um reserva da equipe, né? Então já há um certo tempo ele não é um protagonista, tá? Eu considero que o protagonismo realmente que ele teve no Palmeiras lá em 2020 até início de 2021, em que ele era titular indiscutível da equipe, fazia bons jogos, enfim. Mas aí depois a vida do Daverson, teve a vida do Rory também, e o Luiz Adriano acabou se tornando a terceira, talvez a quarta opção do Palmeiras, e saiu brigado lá com a torcida também. Enfim, não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Mas assim, eu não enxergo o Luiz Adriano nesse momento com a garantia de que ele vai ser titular do Vitória. O Alejandro é um atleta que eu acho bom jogador, o Alejandro, apesar de ele não ter vivido um bom momento na temporada passada, é muito mais novo que o Luiz Adriano, e isso acaba influenciando tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo também.
Mas assim, não consigo bancar que ele chega para ser titular, não. Vai depender do que o Léo Condé vai querer de características, né? O Alejandro, por exemplo, entrega muito mais mobilidade em comparação com o Luiz Adriano. Mais jogo de costas, jogo de parede, jogo mais fixo, aí é com o Luiz Adriano, né? Então, assim, é mais um centroavante para vir como opção. Assim como já tem o Léo Gamalho, o Alejandro que veio recentemente e o próprio Caio Dantas, que foi destaque do Vila Nova na temporada passada. Outro reforço que está encaminhado é do volante Luan, de 24 anos, que é revelado nas categorias de base do São Paulo, a única equipe que ele atuou profissionalmente até o momento, tá? Ele tem passagem também pela seleção brasileira de base, então o Luan acumulou convocações principalmente para sub-20, né, para a seleção sub-20, a seleção brasileira, né? Ele é um volante que pode atuar como um primeiro à frente dos dois zagueiros, né, como esse cão de guarda, mas pode jogar ao lado de um outro meio-campista, tá? Já fez essa função ao lado de um outro volante, inclusive sendo um segundo volante, tendo um pouco mais de liberdade para chegar à frente. Eu separei o mapa de calor dele no Brasileirão de 2020, quando ele foi bem, né? Ainda com o Fernando Diniz, que o São Paulo liderou uma boa parte do Campeonato Brasileiro, e o Luan foi peça bem importante, atuando inclusive ao lado do Daniel Alves, né? Hoje condenado por um crime que eu não vou falar aqui, senão vou perder a monetização, né? Então o Luan era um primeiro volante naquele time do Diniz, e foi bem, cara. E o mapa de calor dele mostra que ele entregou bastante movimentação. Foi um atleta que percorreu boa parte de quase todos os setores do campo, principalmente na região do meio campo, né? Inclusive nas laterais, a mesma coisa. E para você, torcedor do Vitória, ter uma certa noção, eu também separei números, dados, estatísticas do Luan no Campeonato Brasileiro da temporada passada, com a dupla titular do Vitória, pelo menos neste momento, que está atuando nesse início de Campeonato Baiano. Dupla de volantes, obviamente, né? Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. O Luan teve 11 partidas, o William Oliveira 31 no Brasileirão da Série A do ano passado pelo Goiás, destacando isso, né? E o Dudu, pela Série B, obviamente pela Vitória, 20. Acerto no passe, Luan 87% na Série A pelo São Paulo, o William Oliveira 85% na Série A pelo Goiás e o Dudu 81%. Acerto na bola longa, 42% para o Luan, 62% para o William Oliveira e o mesmo número para o Dudu. Desarmes por partida, Luan 1,2, William Oliveira 1,7 e Dudu 3,1. E bolas recuperadas por jogo, 2,9 para o Luan, 4,7 para o William Oliveira e 7,4 pro Dudu, tá? O Luan, cara, assim, acho que o melhor momento da carreira dele foi em 2020 com o Diniz e em 2021 com o Crespo. Ele fez parte, inclusive, de campanha do Campeonato Paulista de 2021, fez gol na final contra o Palmeiras, né? Tava no elenco também agora do título da Copa do Brasil da temporada passada. Mas, assim, em 2023 ele perdeu muito espaço, né? Acabou não sendo mais peça indiscutível no elenco, né? Teve a ascensão do Pablo Maia, o Alisson se reinventou atuando como um volante, né? E jogando muito bem. E não à toa, os dois fizeram a dupla titular do São Paulo no título da Copa do Brasil da temporada passada. Então o Luan perdeu bastante espaço, mas eu acho um atleta de muita qualidade, tá? Para explicar as características dele, né? Um volante de muita força física, de muita pegada na marcação, mas não se resume apenas a isso, não, né? Entrega bom passe, tem uma finalização de fora da área muito forte, tem um chute forte, né? A potência física realmente. Não é um volante de cobrir muito espaço, né, de fazer cobertura dos laterais, mas é um volante que fica mais posicionado ali no centro do campo, né, fazendo o balanço, né, não tendo tantas movimentações assim para percorrer atrás de um meia ou de um atacante. Mas ele fica bem posicionado ali no seu setor e fechando os espaços, né, impedindo que os passes entrem aí para a defesa da sua equipe. Eu acho muito bom o jogador, eu entendo a razão dele ter perdido espaço na equipe do São Paulo, mas eu acho que é um atleta que tem tudo para recuperar o seu futebol nessa equipe do Vitória. Eu não consigo garantir que ele vai ser titular também, até porque há um certo tempo ele não tem uma sequência de fato nos 11 iniciais, né? Não sei como é que tá a questão física, inclusive, dele, e ele depende muito dessa questão física, tem sempre que estar muito bem fisicamente para conseguir desempenhar o seu melhor futebol. Então eu não consigo bancar que ele vai ser titular, mas ele tem plenas capacidades, até porque eu acho o William Oliveira bom jogador, tá? Tá chegando agora, né? O torcedor do Vitória tá conhecendo ele agora, mas nós aqui do canal acompanhamos ele do Goiás na temporada passada e foi muito bem ainda com o técnico Armando Evangelista, que não terminou o Brasileirão, foi demitido antes do Goiás ser rebaixado matematicamente, né? E ele foi muito bem, acho que foi, se não o melhor, um dos melhores momentos da carreira dele. Ele tinha ido muito bem também no Cruzeiro na Série B um ano atrás, né? Um ano anterior, em 2022. Mas assim, é bom jogador também, assim como o Luan, é mais experiente que o Luan, mas o Luan é mais promissor, pode ter ainda mais evolução. E o Dudu, que é diferente, né? O Dudu quase que um meia, né? Um segundo volante
de muita chegada na área, de muita força física, de cobrir muito espaço, de ter muita dinâmica, muita intensidade, muita mobilidade, né? E também é um grande jogador, o torcedor do Vitória sabe muito bem, né? Então eu não consigo garantir, mas eu acho que ele tem plenas capacidades de disputar essa titularidade e sim, obviamente, ser titular dessa equipe do Vitória no Brasileirão da Série A deste ano. Outro volante que também está próximo é o Léo Naldi, de 22 anos, que é formado nas categorias de base do Taubaté, mas chegou à Ponte Preta no Sub-20. Como profissional, só atuou pela Ponte, tá? O Léo Naldi, ele é um volante, literalmente, né, que pode fazer a função de primeiro homem do meio campo, esse primeiro volante, como de guarda, mas pode atuar ao lado de um outro volante, tendo um pouco mais de liberdade, mas em muitos momentos ele atuou num tripé de meio campo, um pouco mais deslocado pelo lado e tendo bastante liberdade para atacar, para chegar ao ataque, para auxiliar nas construções das jogadas e para chegar também para finalizar ou para dar um passe para um atacante. Só para você ter uma ideia da movimentação dele, eu separei o mapa de calor do Léo Naldi no Brasileirão da Série B de 2022. Olha, repara muito bem como tá bastante povoado, principalmente não só no centro do campo, mas também pelas laterais, como foi um atleta que percorreu quase que o campo todo. Inclusive, em alguns momentos, ele atuou aberto realmente, seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Não aberto como um ponta, como um extremo, mas como um meia, que inicia esse movimento de fora para dentro, saindo do corredor lateral, das laterais, para o corredor central, para o centro do campo. E para você, obviamente, torcedor do Vitória, ter uma noção, eu separei os números do Léo Naldi na Série B do ano passado e comparando com os outros atletas que nós já citamos aqui nesse vídeo. Vou colocar a tela novamente. Bom, os números do Luan, do William Oliveira e do Dudu a gente já citou. Vou falar agora os números do Léo Naldi, né? Ele teve 28 partidas na Série B do ano passado, taxa de assertividade no passe 76%, acerto na bola longa 57%, desarmes por partida 1,4% e bolas recuperadas por jogo na Série B do ano passado 3,1%, tá? Então, o Léo Naldi, já algumas temporadas ele vem se destacando por lá. Evidentemente, ele passou por um período de uma lesão ligamentar que ele teve no tornozelo, acabou afastado dos gramados um certo tempo, mas depois se recuperou e voltou a atuar normalmente. E o Léo Naldi, principalmente na temporada passada, né, na Série B, ele fez uma dupla muito boa com o Felipinho, né, essa dupla de volantes, dois atletas jovens, se eu não estou enganado, inclusive os dois são nascidos em 2001. O Léo Naldi, eu tenho certeza que é nascido em 2001. O Felipinho, ou ele é 01 ou ele é 00, ou 02, enfim, mas eu já confirmo para vocês, eu vou colocar nos comentários aqui se o Felipinho também é 2001. E o Felipinho foi recentemente anunciado como novo reforço do Atlético Paranaense. Eles fizeram boa dupla de volantes, na Série B do ano passado, pela Ponte. Teve o Felipe Amaral também, que era um outro atleta jovem, que também jogou muito bem. Mas enfim, o Léo Naldi, diferente do Luan, eu acho que ele entrega mais mobilidade, tá? É um atleta mais leve assim, então não atua, pode atuar num tripé de meio campo, com bastante chegada ao ataque. Não acho ele brilhante tecnicamente assim, mas eu acho que ele dá mais dinâmica em comparação com o próprio Luan, né? O Luan, ele passa, né, ele dá o passe para o companheiro e fica no seu espaço. O Leonardo já tem uma capacidade de ultrapassagem, né, de passar da linha da bola. Enfim, ele tem essa virtude. O Palmeiras, no ano passado, demonstrou interesse na contratação do Leonardo. Eu não tenho informação se fez uma proposta oficial, mas enfim, estava monitorando o atleta e acabou fechando com o Aníbal Moreno, que era o volante do Racing na temporada passada. Ele está indo muito bem nesse início de Paulistão pelo Verdão. Mas assim, o Leonardo é um atleta muito promissor. Eu acho que se fechar essa contratação tem tudo para ajudar a nível do elenco. A mesma situação do Luan, né? É um atleta também jovem, promissor, mais jovem que o Luan, né? Tem um nível, pode atingir um nível bom, né? Ele já fez testes no Braga, ainda nas categorias de base. Mas assim, é a mesma coisa, cara. Eu não consigo garantir que nesse momento ele vai ser titular e pelos mesmos motivos, né? Pela questão do William Oliveira, pela questão do Luan, pela questão do Dudu, que joga muita bola mesmo. O Dudu é muito bom jogador. Mas assim, é mais um atleta que vem para dar opção pro Léo Condé. Não sei, não tem informação se o Condé pretende utilizar 3 volantes, pretende utilizar um só e 2 meias, ou gostaria de utilizar 2 volantes. Eu não sei, cara. Não sei o que o Léo Condé pensa pro Brasileirão, né? Obviamente, pelo Campeonato Baiano, ele faz alguns testes, né? Ele muda, ele vai mexer no sistema. Agora, pro Brasileirão, o buraco é mais embaixo, né? Então, não sei o que ele pensa. Mas se vier, vai ser mais uma boa opção. O Vitória terá 4 bons volantes, né? Eu gosto muito dos 4. Agora, não dá para garantir que tanto o Leonardo quanto o próprio Luan vão de cara a ser titular
dessa equipe do Leão. Mas sim, bons reforços, né? Eu acho que tem tudo para ajudar o elenco nessa temporada de 2024. Concorda comigo? Mande nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.